E aí? Algum tempo atrás, e realmente algum tempo atrás, foi provavelmente o último vídeo que eu postei por aqui, mas eu falei sobre parar. Realmente parar, sabe? O que a gente faz hoje em dia muito é usar o celular, e eu falei bastante sobre isso no último vídeo, então vai lá dar uma olhada que pode fazer bastante sentido pra você. Hoje, não diferente daquele vídeo, eu vou fazer a mesma coisa e falar pra você parar. Por mais que eu tenha postado aquilo naquele dia, eu não segui muitas coisas que eu falei naquele vídeo, como por exemplo, parar 15 minutos sem fazer nada. Mas hoje eu apliquei isso e olha, fez bastante sentido e muita diferença no meu dia. Eu precisava estudar para uma prova e antes de fazer isso, porque eu realmente estava sem vontade nenhuma, eu acordei tarde, eu mexi no celular, eu realmente não estava com pique para fazer. Mas, nesse momento, eu percebi que eu deveria parar. Então, eu peguei o meu café, coloquei um fone de ouvido, comecei a escutar música clássica sem voz e parei. Fui lá na sacada da minha casa e lá eu consigo ver a floresta, o Pico do Jaraguá, eu consigo ver ele inteiro. E foi muito bom, porque eu olhei as árvores e eu fiquei olhando para as árvores. E há quanto tempo eu não faço isso? Eu olhei para as nuvens e eu fiquei olhando para as nuvens. Eu vi uma nuvem se dissipando na minha frente. Você sabia que isso acontece? Veio uma nuvem toda certinha, formadinha, e eu vi ela desaparecendo, realmente evaporando na minha frente. E isso foi muito legal. Eu tava parado. Aquilo me deu energia para estudar, aquilo me deu vontade de estudar. E eu fiquei muito bem, a todo momento eu estava percebendo quão bom era aquilo que eu estava fazendo. Mas a questão disso tudo é que olhar a natureza é muito bom. A Bíblia fala diversas vezes, não sei porque eu tô de fone, mas a Bíblia fala diversas vezes pra gente fazer isso. Fala diversas vezes para nós olharmos para a natureza. E é necessário que nós façamos isso. É importante, a Bíblia fala que é para nós fazermos. E muitas vezes a gente deixa de fazer. E eu quero mostrar aqui alguns versículos que eu encontrei falando sobre isso, ó. Primeiro eu tava vendo aqui, né, um montão e apareceu esses dois. Primeiro Jó falando: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar te informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de toda criatura e o fôlego de toda humanidade. Mas é legal que os peixes falam, a terra. É muito legal. Os animais, as aves do céu. Aqui em Mateus também. Ó, eu vou pular o Mateus para a gente falar aqui de Isaías 52:12, que foi o que eu já sabia que acontecia, que é o quê? Vocês, nós, sairemos alegres da Babilônia, seremos guiados em paz para a sua terra, no caso eram os israelitas, né? As montanhas e os morros cantarão de alegria por conta disso. Todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiro crescerão ciprestes, murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. E olha que lindo, né? Porque as montanhas e os morros cantaram. As árvores bateram palmas. E hoje eu vi as árvores. Nossa, guys, vocês não viram. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, vida que segue, tá? É que eu troquei de monitor e esse daqui não estava configurado no OBS. Mas todas essas coisas nos ajudam a entender que a natureza é de Deus. Quando eu tava olhando a natureza, eu tava olhando e falando, poxa, Deus criou tudo isso, sabe? Às vezes é difícil nós nos olharmos no espelho, nós vivermos normalmente e lembrarmos que Deus criou tudo isso. E é uma situação que eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas que muita gente sabe que as pessoas do campo são muito mais crentes, mesmo aquelas que não são cristãs, do que as pessoas que moram na cidade.
Porque na cidade você está vendo, eu já falei isso no canal, diversas obras do homem. Mas no campo você está vendo diversas obras de Deus. Você está vendo as árvores, as aves, os passarinhos cantando, os animais que são lindos e que Deus fez todos eles. E a gente leu aqui em Jó que Deus, o fôlego de toda criatura está nas mãos de Deus. Então, o nosso fôlego, o nosso respirar está nas mãos de Deus. A Bíblia vai falar que diante de Deus está o poder da vida e da morte. Isso quer dizer que Deus nos mantém em vida. Se você está escutando isso é porque você tem vida, e você tem vida porque Deus te dá vida. Porque o fôlego da sua vida está nas mãos dele. Então é da vontade dele que você esteja vivo. É da vontade de Deus que eu esteja vivo. E, juntando com isso, agora vocês vão ver, Mateus 6, 26 ao 30 vai falar: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Já é o suficiente. Porque a questão disso é que o que nós fazemos hoje em dia é gastar muito tempo com coisas que nós não deveríamos, tipo vídeos curtos ou longos, independente, ou até mesmo músicas, livros, filmes, séries, jogos e mais um montão de coisa. Conversa com amigos conversas inúteis. Todas essas coisas nos tiram do pensamento racional e nos levam. Não nos tiram do pensamento racional, literalmente, da maneira específica, mas eu vou explicar. Quando você está conversando com as pessoas, vendo um filme, lendo um livro, assistindo uma série, jogando qualquer coisa, você não pensa sobre a sua vida, dificilmente você vai pensar sobre Deus ou sobre a palavra, porque você está com o cérebro sendo estimulado. Isso é normal. Você sabe que, eu espero que você saiba que, quando você vai descansar e puxa o celular para ver redes sociais, para assistir algum vídeo, você não está descansando, porque o seu cérebro não está descansando. O seu corpo pode estar parado, mas o seu cérebro está sendo fadigado, ele está trabalhando ali todos os estímulos que ele está recebendo. E a questão disso tudo é que nessas situações nós não olhamos para a nossa vida e nós pensamos que está tudo pesado demais. E Jesus nos leva para olharmos para as aves do céu. Hoje em dia a vida tá tão corrida, quem tem tempo para observar as aves do céu, né? Quem tem tempo para observar as aves do céu? Mas Jesus fala para observar as aves do céu. Para e observa as aves do céu. Tá observando? Tá bom. Deus, elas não semeiam, ou elas não trabalham, não semeiam nem cegam, mas o Pai Celestial dá de comer para elas. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Então, opa, peraí. As aves não semeiam e nem cegam, elas não trabalham. E Deus dá de comer para elas. Nós não temos muito mais valor do que as aves? Ou seja, Marta, Marta, você está afadigada e ansiosa por muitas coisas, quando a mais importante você está deixando de lado. Buscar primeiro o reino dos céus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Que é isso? Eu nem imaginava que ia ter essa palavra, tá? É pare, mas parar mesmo, porque a gente tem que pensar primeiro em Deus. Quando eu fiquei parado, isso me deu muita energia, muita vontade de fazer as coisas, mas porque era o que eu deveria fazer. Mas a gente pouco para entender o que nós devemos fazer. E vivemos essa vida rotineira, corriqueira, de dia após dia de trabalho após dia de trabalho, salário após salário, problema após problema, prova após prova, e seguimos na mesma, porque nós não mudamos no processo. Então para e mude. Porque não é um processo que vai te mudar. E processos nos mudam mesmo. E é importante que eles nos mudem, mas você precisa mudar. Na situação que você está hoje.
Vamos pregar o evangelho sem medo. Tô sem minha pulseira hoje. Tirei ela, dei pra minha sobrinha e eu não sei onde eu botei. Mas Deus é bom e fiel para conosco. Deus abençoe. Amo vocês, viu, pessoas?